Lucas Salles, antes de começar esse episódio do 2 em 1, temos um recado muito importante dos nossos novos parceiros, que são a Dynasty Global BR. E eles são incríveis, sabe por quê? Eu sei, mas por quê? Porque eles revolucionaram o mercado financeiro, Exatamente. juntando as criptomoedas com o mercado de real estate, mercado imobiliário. Que traz uma segurança não só para as criptomoedas, mas também para o investidor novo que está chegando e não sabe exatamente onde ele está pisando. A criptomoeda pode parecer uma coisa assustadora para quem é iniciante nesse mercado, mas o mercado imobiliário dá uma segurança para que tudo flua naturalmente, para que você possa acolher as dicas que a Dynasty vai dar e ser um grande investidor aí no futuro. Exatamente, Brian. E para você ser um investidor, não importa o seu gênero, classe, cor, credo, nada. Absolutamente nada. O que importa é você querer ganhar dinheiro, querer ter essa rendinha extra Exato. junto com a Dynasty Global BR. Pode começar com pouco, tá linkado aqui na descrição desse episódio, né? Na descrição deste podcast, tá também passando na tela para você que tá nos vendo aqui, o site da Dynasty, as redes sociais da Dynasty e mais do que nunca o podcast da Dynasty, que é uma coisa muito importante para você que tá nos ouvindo aqui ou nos assistindo. Você pode ir lá consumir o conteúdo produzido pela Dynasty para entender ainda melhor como essa empresa funciona e o que eles têm para oferecer a você aí que está iniciando no mercado de investimentos ou você que já é um experiente e que agora vai conhecer o mercado do cripto também. Exatamente. E para você que não conhece, corra atrás e conheça, porque esse é o futuro. E faça o seu futuro junto com a Dynasty Global BR. Maravilhoso, os caras são demais e agora sim vamos receber o nosso convidado de hoje. Simbora! Senhoras e senhores, começa agora mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo, tentando falar mais devagar essa abertura, porque eu sempre me enrolo. E aqui comigo, Lucas Salles. Olha, eu nunca vi você se enrolando. Cara, é difícil, a minha dicção parece que tenta me trapacear quando eu tô começando. Muito pelo contrário, Brian Rizzo. Me Eu só elogie. ouço elogios à sua parte, Que isso? a sua belíssima voz e a sua belíssima dicção. E eu só ouço elogios a respeito da tua apresentação. Muito Tu obrigado. É o nosso apresentador de convidados, sempre convidados muito especiais, mas que hoje temos um convidado muito mais do que especial, porque ele também nos trata como um podcast especial. Não à toa, saiu de Miami, onde ele mora, para vir aqui visitar o 2 em 1. Gostaria que tu apresentasse Muito obrigado, esse Brian convidado. Rizzo. É uma honra poder apresentar essa primeira participação internacional, como você mesmo disse, Exato. diretamente de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos da América, que existem cerca de 50 estados nos Estados Unidos da América. Que isso? E ele está ali presente no estado da Flórida, ali em Miami. É praticamente meu vizinho. Verdade, É meu vizinho interestadual. é verdade. Eu que moro em Windermere, ele mora em Miami e veio pra receber a gente aqui no nosso podcast. Na verdade, para nós o recebermos aqui no nosso podcast. Exato. Então a apresentação tem que ser à sua altura. E é difícil falar tantas coisas que este ser humano representa, tantas coisas positivas, mas eu gostaria de fazer algo até mesmo épico, porque, como diria a Bíblia, no início era o verbo. E eu costumo dizer que no início era o Guga. No início de tudo era o Guga. E se desvencilhou em diversos caminhos que o levou a ser quem ele é, representando vitórias, conquistas e inovações. O nosso convidado de hoje é nada mais e nada menos do que também podcaster e também está dando seus passos com grandes glamoures. Eu chamo de glamoures o plural de glamour. Porque ele não tem só um glamour, porque tantas vertentes que ele acaba fazendo, Abraçando ali, exercendo. desenvolvendo. Não só abraçando, porque ele exerce, ele tem o seu trabalho digno, fazendo diversas ações que ele tem vários glamoures. Portanto, o nosso convidado de hoje, ele tem vários glamoures e um deles é ser uma pessoa incrível, altamente cobiçada no mercado publicitário e também no mercado audiovisual. Senhoras e senhores, hoje recebemos diretamente de Miami, o Guga! Aê! E desculpa, isso? perdão, eu só chamei quê? de Guga. Tudo bem essa Guga intimidade? Mafra, Guga. Não, então, eu sei que é Guga Mafra. Guguinha. Guguinha, mas eu queria chamar de Guga, que eu achei mais bonitinho. Tudo bem, Guga? Não, tudo bem, é assim que as pessoas me chamam, cara. Ai, que bom. E obrigado por essa apresentação tão enaltecedora. Mas você Eu merece, Guga. fico muito honrado e orgulhoso. Não, é de coração, você merece. Verdade. Você veio de Miami até aqui o nosso podcast. Exato. Era o mínimo, eu tinha que fazer pelo menos 1 hora só de apresentação. E olha, em 1 hora não daria pra citar tantos feitos que o Guga Mafra já realizou na face da Terra. É verdade. Um dos primeiros podcasters e um dos primeiros empresários a acreditar nos podcasters. Exatamente, isso é muito importante, É. porque ele abriu o caminho não só pra ele, quanto pra muita gente que tem aí fazendo sucesso. Exato. E aí, Guga, tudo bom? Tudo bem, e com vocês? Viajar de avião sempre me deixa um pouco inchado. Eu percebi, tua mão tá um pouco Mas inchada.
Mas eu tô bem, cara. É muito legal estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. Muito obrigado. Guga. Esse é o primeiro podcast em vídeo desses que eu faço. Mesmo? Isso é muito legal. Putz, que honra pra sim. gente, então. Muito obrigado, No Guga. futuro, o Guga vai dizer, o primeiro podcast que eu fui filmado foi o 2 em 1. E é uma honra pra gente ter o Guga Mafra aqui conosco, Claro, porque é o primeiro dele e a primeira vez a gente nunca esquece, né? Olha aí. Não, E pra jamais gente- esquecerei. E pra gente jamais esquecer, eu já vou perguntar pro Guga se existe algum problema, se algum determinado aqui da nossa entrevista, se eu quiser te dar um abraço, tudo bem? Não, cara, tudo bem. Assim, você tá vacinado, né? Eu tô vacinado, eu tô porque vacinado. Tem que tomar cuidado com essa questão da distância Sim, social e sim. tal, mas fora isso, eu acho ótimo. Eu adoro abraçar meus amigos. Então tá, então posso dar um abraço no Guga? Vai lá, eu sou o único não vacinado dessa mesa, né? Ah, eu vou aqui. Então vocês podem se abraçar. Olha. Muito cuidado que o Guga é sensível. Ele é sensível. Então, cuidado com esse abraço. Guga, vamos aproveitar e tirar uma foto. Aê! Guga Mafra, que demais, cara. Que Não bacana, esperava que tanto bacana. do Guga. Muito bacana, muito obrigado. Bom, vamos ao que Sensacional. realmente importa. Várias coisas importam, mas acho que a principal delas é o Guga não viria de Miami pra cá só pra bater um papo sobre qualquer coisa com a gente. Não. Ele está lançando um livro, É, que é o Como Ser um Rockstar, que foi lançado outrora em Podbook Sim. e que agora tá saindo Uhum. no papel. e é muito bom porque é uma outra mídia com outro território que o Guga Mafra também Domina vai também. conquistar, vai dominar. Guga, foi trabalhoso pegar um trabalho que você fez para uma outra mídia, uma mídia digital, e trazer para talvez a mídia principal, a primeira, a pioneira, que é a mídia impressa, o jornal, o papel, a escrita, Papiro? o papiro, o livro? Cara, foi muito trabalhoso, foi muito mais trabalhoso do que eu esperava. Na verdade, o livro, né, a redação do livro, eu fiz antes do Podbook, porque ele serviu como roteiro do Podbook. Então, para lançar em livro, a gente pegou esse mesmo roteiro e adaptou, mexeu algumas coisas para que ele fique mais... antes ele era feito para uma história que ia ser contada oralmente, e aí para que ele fique mais, para que ele faça um pouco mais de sentido escrito. Só que, cara, lançar livro, escrever um livro é um negócio que dá um trabalho pra caramba. Eu tive que ler o livro umas 6, 7 vezes, e eu não esperava isso. Teve uma hora, cara, durante a produção, já nos finalmentes, que eu nunca tinha imaginado que isso acontecia com livros. Assim, eu sou jornalista, né? Já trabalhei com jornais, e com jornal isso rola, que é você ter que encaixar o texto no espaço. No espaço que você tem na página. São os caracteres, né? Você não pode ultrapassar os caracteres. É tipo um tweet. Exato. Só que o livro, quando você divide um livro em capítulos, você quer que tenha um respiro entre um capítulo e outro, porque ele chegou a uma conclusão, alguma coisa aconteceu ali, tem um tempo, vai começar outro capítulo. Então você tem que deixar uma página entre um capítulo e outro. E para isso, você tem que dar uma mexida no texto para ele caber certinho na página, para não ficar uma página com uma palavra só, entendeu? Sim. E aí a gente passou aqui, eu e a Paula, que é a editora do livro, lá da Editora Melhoramentos, e fez um trabalho incrível. A gente passou aqui umas 5, 6 horas numa conference call aqui, lendo, tipo, final de capítulo por final de capítulo, e aí cortando uma ou outra palavrinha, ou então adicionando mais alguma coisa para fazer ele caber. Tá aí um trabalho que eu não imaginava que rolava Que louco. quando você Caramba. faz um livro. Que loucura. Mas muito louco. isso foi uma recomendação da própria editora? Ou foi uma recomendação de, olha, livros de tantas páginas assim não costumam vender, acabam encalhando nas livrarias? Ou foi uma preocupação sua, de você, não, eu quero uma coisa mais objetiva, eu quero uma coisa mais, talvez uma síntese do que eu esteja dizendo? Não, na verdade, não foi uma recomendação da editora nessa questão de livros de tantas páginas, porque assim, o livro tem muitas páginas, ele já tinha. E isso que a gente fez não mudou exatamente a quantidade de páginas do livro, ele só mudou a diagramação do livro, sacou? Entendi. E na verdade foi um trabalho meu e da editora em conjunto da gente ter um negócio que é bem acabado, sabe? O livro ficar legal, assim, dele fazer sentido, de ter esses respiros no final de um capítulo ou outro. Então essa foi a revisão final. Depois de ter lido o livro 6, 7 vezes seguidas, eu e a Paula e a Vivi, que também ajudou a editar o livro, a gente ainda teve esse último trabalho, assim, esse último ajuste, assim, um trabalho muito cuidadoso, assim, muito detalhado de diagramação do livro, que eu nunca imaginei que rolasse, cara. Foi algo surpreendente.
É uma coisa muito louca, cara. Mas eu queria, antes de tudo, que tu falasse um pouco pra quem não sabe o que é o Como Ser um Rockstar e que eventualmente não conheça o projeto anterior, né, que foi o Podbook. Da onde que surgiu a história, que história é contada em Como Ser um Rockstar e como que foi essa produção como um todo, assim. O Como Ser um Rockstar é uma história de um adolescente dos anos 90 que acha que vai resolver todos os problemas dele montando uma banda de rock. Excelente. Essa é a história do livro. E ele tem uma pegada, assim, meio de Anos Incríveis, How I Met Your Mother, sabe? Ele tem uma pegada um pouco de legal. série, assim, de TV. Sim. Porque, e o pessoal que leu fala muito isso, assim, que você maratona ele. Você pega ele e lê igual a gente faz com, sei lá, Stranger Things, sabe? Sim, Claro, sim. como Você série mesmo. Você quer ver ele do começo ao fim, você não consegue parar. E era um pouco essa a ideia. Só que, ao contrário dessas séries, que a gente gosta tanto e tal, ele se passa no Brasil, nos anos 90, então eu acho que tem uma característica de, sei lá, de você se identificar mais, assim, com muitas coisas que acontecem ali, porque, assim... Total. São essas aventuras que você vive, tipo, na escola, com o professor, com as garotas e com os lugares, e tentando fazer sucesso com uma banda de rock, na cena do rock de Brasília, que era um dos lugares mais importantes do nascimento do rock brasileiro. E a história, ela é uma história verdadeira, é a minha história. A história... Que legal. É a minha história com a minha banda em Brasília. Então, essa cena do rock em Brasília que aparece é a cena real do rock, as escolas, as situações. Quer dizer, eu mudei o nome das pessoas, dos personagens, mudei um pouquinho o nome dos lugares para preservar a privacidade de todo mundo, mas as situações são reais ali, são coisas que realmente aconteceram. E a história é essa. E aí a gente lançou primeiro como um podbook, que era um formato de audiobook, só que com uma cara de podcast, como a gente está fazendo aqui, como um bate-papo. Então sou eu contando a história pro meu filho, o Eric. A gente lançou assim. Me lembrou o How I Met Your Mother. Exato, que dá muito a cara do How I Met Your Mother, porque é o pai contando ao filho coisas da época que ele tinha a idade que o filho tem hoje ouvindo essa história, né? Incrível. Que incrível. É isso aí. E é engraçado que eu sou muito julgado, né, pelo Eric. É um jovem de hoje julgando o jovem dos anos 90. Nossa, que Legião Urbana, que droga, isso nada. Bom mesmo é BTS, por favor. Fazer a dancinha. Vai se tratar, garota, lá. Quem dera ele tivesse me julgando só pelo meu gosto musical. Ele tá me julgando pelas minhas atitudes. Ai, que demais. E Guga, antes de você chegar nesse Sim. Talvez no spoiler do livro, mas você chegou na sua vida real a gravar uma fitinha de mixtape e de lançar nas rádios e de ir atrás de gravadoras? Você chegou a dar voz pra esse sonho de ser um rockstar? Cara, sim, a gente tinha uma banda na época e a gente foi... E assim, em Brasília existia uma cena do rock de Brasília com muitos fãs, muitos seguidores, os shows eram lotados. Brasília é um dos berços do rock, né? Sim, como gaúcho, Urbana, sempre Capital Inicial, Paralamas do Sucesso. Muito o Rio Grande do Sul como berço do rock, mas Brasília era paralelo a isso, um lugar que tinha a cultura do rock muito forte. Sim. E o Guga falou, em Brasília, automaticamente na minha cabeça veio a frase, 19 horas. Ele falou, em Brasília, 19 horas. Mas, por favor, continue. E a sua banda... Perdão, qual é o nome da banda? O nome da banda é Schumainos. A gente chamava de Schuz. S-C-H-U-Z-Z. A gente tem uma explicação no livro de por que o nome é tão complicado assim. E chegaram a gravar uma fitinha pra mandar pra gravadora, pra rádios? Cara, a gente colocou essa fita na mão do Silvio Santos em rede nacional. Meu Deus do céu! Essa história é espetacular. Guga Mafra! Eu ouvi o podbook quando ele foi lançado. Tô ansioso pra ler o livro, porque eu sei que tem bastante coisa que tá no livro que não tá no podbook, e outras coisas estão mais aprofundadas no livro. Mas essa história de como chegou no Silvio Santos é incrível. Eu não sei se o Guga quer falar um pouco sobre isso, porque eu tô nós estamos diante aqui do Lucas, que é um dos grandes fãs da televisão brasileira, e do Silvio Santos como um todo, né? Sim, claro. Acho que como uma boa parte de quem nasceu nos anos 90, ou teve sua juventude nos anos 90 e acompanhou a televisão era babá eletrônica, como diria Walter Clark, excelentíssimo, famoso inclusive por instaurar
os programas infantis na TV brasileira. É verdade. Ele que criou ali aquele horário da manhã Sim. de desenhos animados foi o Walter Clark. Ele que é o responsável por isso. Dirigiu também Hebe Camargo, diversos outros programas. Walter Clark, muito importante. Mas o Guga, por favor, conta pra mim essa história. E antes de você contar, eu já adianto, isso daria um belíssimo quadro nosso pra Riso. É O aquele quadro de quadro sucesso. Doe um corte. Exatamente, Porque Guga. todo podcast de vídeo, ele faz cortes pra ferrar a vida do convidado. Aqui, a gente abre o momento pra que você faça o seu próprio corte. Você está ciente de que é um corte agora. Exato. E um lindo corte, porque Entendi. é uma fita chegando na mão do Silvio. Maravilhoso. Eu preciso fazer alguma coisa do tipo. Agora é o corte. Ou algo assim, tipo, abrir o corte. Não precisa, fica Não à vontade. precisa, fica à vontade mesmo. Ok. Eu vi que você, inclusive, Ah. tá bem, você não se mexeu até agora, assim. Exato, é. Pode relaxar, Fica Guga. tranquilo, Guga. Pode mexer a mão, fica à vontade Pode mesmo. tomar uma água. Ah, putz, eu queria um sanduíche daquele ali. Tem. Vou pegar um sanduíche Claro, pra tirar. pra mim? Tem sim, assim. Ih, tá aqui do lado, ó. Tá certo. Você quer Aqui, comer Guga. agora? Obrigado. Eu gostaria de dar uma mordida. Tá bom. Vou levar pra você, calma. Ok. Posso dar na sua boca? Aham, por favor. Aqui é o podcast que Eu- trata o convidado como poucos, né? A gente não só recebe o convidado e conversa com ele, como dá comida na boca dele também. Pode morder. Pode morder. Vou deixar aqui pra você. Obrigado. Uma nota pro sanduíche, Ah. Guga. De 9 a 10. O quê? Uma nota pro sanduíche aí. Pô, de nota 9 a 10, cara. Nota 10. 10. Onde vocês compraram esse sanduíche? Santa Marcelina, um Padaria. presente aqui pro Doisinho. A padaria Santa Marcelina é sempre presente nas gravações Muito do podcast. E eu começo a desconfiar Putz, que os cara. convidados, eles vêm por causa da Santa Marcelina e não por nossa causa. Porque todo mundo Vamos que vem pra lá aqui come depois. sanduíche Quando gosta. quando a gente terminar de gravar aqui, vamos lá na Santa Marcelina. Vamos, Acho fechou. Faz tempo que eu não vou, cara. Cara, Feito, maravilhoso. Então vamos na padaria Santa Marcelina com o Guga. Vai ser maravilhoso. Espetacular. Muito bom, muito bom. Vamos lá, a gente tira uma foto. Boa! Eu gostei. Convidado. Sensacional. Mas, Guga, por favor, continue. Doe o seu corte pra gente. Fica à vontade. Isso. Quem fez isso, na verdade, foi o nosso baterista, o Cláudio. E ele foi convidado para participar do programa Em Nome do Amor, que era o Tinder dos anos 90. Apresentado Era pelo Silvio mesmo. Santos. Era o Tinder com binóculos. E, a história em detalhes está no livro, mas eu vou contar aqui brevemente para vocês. Ele foi o programa Silvio Santos, né, o SBT, ele recrutava jovens nas escolas. Tipo, olha, venha participar do programa Em Nome do Amor, coisa assim, em várias cidades. E aí tinha um cartaz lá na escola, e ele nunca imaginou que ele seria selecionado para ir no programa, mas ele achou que ir se inscrever ia ter uma fila de mulheres se inscrevendo também, ia ser um ótimo lugar para conhecer mulheres que estavam Solteiras. dispostas a conhecer. Caraca. Solteira, exatamente. É um empreendedor do amor. Ele pensou, eu posso nem então, ser ele- selecionado, mas na fila de seleção eu já vou ver alguém. Boa. Essa foi a ideia dele. Ele e o Maurício, que era um amigo nosso, e aí os dois foram, e eventualmente os dois foram selecionados para ir no programa. em episódios diferentes. E quando o Cláudio foi, eu conto isso bem em detalhes lá no livro, assim, mas porque a história é muito legal, cara. Assim, toda a preparação. Ele levou uma fita demo nossa, e aí quando o Silvio Santos estava entrevistando ele, a câmera fica meio de lado, assim, né, mostrando ele e o Silvio Santos. Aham. Aí ele começou a dar as respostas pro Silvio Santos e pegou a nossa fita demo, e colocou assim na câmera. E ficou mostrando assim, sabe? Peraí, deixa eu colocar aqui perto do meu... Ele ficou bem assim perto do pescoço dele, assim, mostrando Entendi. a nossa fita, entendeu? E aí ficou aparecendo na câmera, e o Silvio Santos ficou putaço que ele fez isso. Aí o Silvio Santos, tipo, encerrou a entrevista dele rapidão, assim. Aí depois o Silvio Santos pensou, não, eu vou surfar essa onda aqui. Aí ele chegou e chamou e falou, não, ó, você veio aqui pra namorar ou pra promover sua banda? Aí ele, pra namorar, Silvio. Depois de ter tomado um esporro da produção. Porra. Tá maluco de colocar sua fita, sua E o programa era gravado, né? Não era ao vivo, então... Não, era gravado. E aí o Silvio Santos fala, não, então fala aí da sua banda, mostra aí, me dá aí. Aí o Silvio Santos pegou, mostrou a fita na câmera, o Cláudio falou um pouco, e foi incrível, cara. E assim, o Cláudio não contou isso pra gente, a gente só soube quando foi pro ar. Ele teve a Caramba. capacidade de manter isso em segredo até o programa ir pro ar, então a gente viu isso acontecendo, assim, foi muito legal. Que mágico. Que mágico. Foi um momento muito mágico.
Que demais Que isso. louco, era uma outra época, né, cara? É. Sem internet. Se fosse uma época era com internet, eles já teriam feito um corte do Silvio Santos Já. no programa, Já. com ele segurando a fita no pescoço. Já iam mandar pra assessoria de imprensa. Olha, Exato, Silvio exato. Santos ouviu a nossa música, ouviu a nossa banda. Mas foi muito legal. Boa ideia. Boa ideia do integrante. Muito boa ideia. Muito boa. Muito boa. Foi muito legal, cara, nessa época. E aí, então, respondendo a sua pergunta, a gente fez isso, cara. A gente tinha a nossa fita demo, a gente fazia o possível pra promover, a gente ia na rádio. Só que Brasília tinha uma cena própria, assim, que era só dela. Então, a gente começar a fazer sucesso nessa cena já era algo muito grande, assim. Claro. Pra gente, já era algo muito legal. A gente já começou a fazer shows e ser conhecido, e as pessoas iam pra comprar a nossa fita demo depois, né? Que demais. O que mostrava o sucesso de uma banda era isso, era você descer no palco e o cara vir perguntar se você tinha fita demo pra vender. Que E legal. eu fiz isso Caralho. várias vezes, de comprar fitas de bandas que ficaram grandes depois. Eu comprei fita do Little Quail, do Mascavo Roots, dos Raimundos, de várias bandas que ou ficaram muito grandes ou muito conhecidas, ou que pelo menos chegaram a gravar algum disco, pelo menos chegaram a ter clipe na MTV. E isso foi muito legal, cara. E a gente fez parte dessa cena, e isso é o que eu conto lá no Como Ser um Rockstar. Bacana. E você foi um bom rockstar. Porque Claro. você conseguiu alcançar os objetivos que muitas outras bandas também sonhavam, ou Sim. outros amadores do meio rockstar também sonhavam, e você conseguiu. Ou seja, mais um campo onde Guga Mafra chega e conquista, senhoras E o senhores. grande objetivo dos rockstars da época era pegar as garotas também. Exatamente. Guga, você Exato. era de fato assediado naquela época? Não, cara, não. Eu era completamente desajeitado e sem nenhuma habilidade no trato com as garotas. E boa parte da história do livro é sobre isso, assim. Que Eu legal. acho que ele é mais sobre isso que sobre qualquer coisa. Porque eu era muito não habilidoso, cara. Eu era muito... não, eu não tinha essa capacidade, não. Mas mesmo o cara Assim, mesmo o cara que não tinha toda essa capacidade na época, só por tocar um instrumento, por ter uma banda, Chamava por estar atenção. nos shows, ele chama atenção de alguma maneira, chama né? atenção. Não, fazia diferença total, assim. Ainda mais nessa época, você ter uma banda, tocar um instrumento, isso realmente chamava atenção, assim. Isso era um negócio legal. E eu acho que era equivalente a ter um canal do YouTube hoje. Com certeza. Os canais de YouTube, Não é? os Um podcasts podcast. hoje são as bandas daquela exatamente. época. E Guga, hoje Era tipo isso, E hoje você namora, é casado, como está a sua situação amorosa? Não, eu sou casado, cara. Muito bem Casado. casado há bastante tempo. Tá vendo? Casado há um bom tempo, então, pra você que morou em Brasília e deu um fora em Guga Mafra, saiba que agora você podia estar em Miami, vacinada, feliz da Agora a vida. pessoa invejou. Agora a pessoa está invejando, entendeu? Nossa. Podia estar ao lado de uma pessoa de sucesso, Exatamente. que dominou vários campos e, inclusive, ser rockstar um deles. É Então, verdade. não dê fora na Cara, pessoa. Mas é engraçado você falar isso, porque tem uma ex-namorada minha, e a gente não terminou muito bem, assim. Eu conto essa história no livro. Doe um E como eu corte, mais um corte, simbora. Quer que eu fale de novo, assim? pra Ufa, ficar fica à legal no- vontade, fica à vontade. Esse é muito legal. Uma namorada que não terminou legal, não foi legal Exato. com o Guga Mafra, porque o Guga Mafra é legal. A ex-namorada que não foi legal. Olha esse corte aí. Cara, mas eu aprendi isso. Eu aprendi isso com ela também, né? No fim das contas. Mas assim, eu tinha essa ex-namorada e a gente não terminou de um jeito muito legal. Na época, eu conto essa história no livro, conto direitinho. E eu sempre achei, no período que eu tava pensando em escrever o livro, eu sempre achei que na hora que eu fosse escrever isso, eu meio que ia desforra, sabe? Eu ia. Certo. Agora eu uma vou catarse, contar né? a minha versão. Agora eu vou mostrar, tipo, o que aconteceu aqui. E rolou o contrário, cara. Quando eu tava escrevendo, não só eu percebi, assim, que eu era meio chato também. Pra Todos nós ser somos. muito legal comigo mesmo. Eu era meio pegajoso, assim, essa é a verdade. Assim, ela tinha os motivos dela. Mas, não só isso, cara, como eu meio que desencanei da história toda. Assim, escrever isso foi meio terapêutico pra mim. Foi quando eu pensei assim, cara,
eu passei a vida inteira meio que com rancor dessa história, cara, e a gente era adolescente, assim, não tô dizendo que ela foi legal, continua não sendo, mas tudo bem, sabe, é uma coisa de adolescente, assim, eu provavelmente também não fui, e então eu achei, assim, que ia ser um momento de vingança, e na verdade foi um momento de perdão. Foi um momento Nossa, de que ficar, lindo isso. não só de eu perdoar ela, e a mãe dela também, que teve um papel nisso daí, mas a mim mesmo, sabe, pela história, assim, foi um momento que eu falei assim, cara, tá na hora de eu ficar bem com essa história, assim, tá na hora de eu, tipo, sabe, eu percebi que isso era uma bagagem que eu tinha a vida inteira, cara, essa história, e eu percebi isso na hora, escrevendo, assim, foi super catártico, eu terminei de escrever, eu escrevia na madrugada, né, terminei de escrever, tava amanhecendo, aí eu fiquei tipo, parado, assim, um tempão pensando, cara, eu carreguei isso a vida inteira, cara, que loucura. Eu ia falar exatamente. Eu mencionei e realmente ia reafirmar, mas é um processo de catarse mesmo. É. Foi um processo catártico Claro. pra você de colocar e ver e falar: nossa, não era nada disso, daquilo que eu imaginava, Sim. ou que eu sequer julgava e até mesmo alimentava dentro de mim. Que é uma coisa muito louca, mas que quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem e vive um problema assim, amoroso, ou de relacionamento com um amigo, qualquer coisa assim, a gente não tem a maturidade ainda pra lidar muitas vezes com essas coisas, né? E depois, adulto, tu reviver aquele sentimento, relembrar aquele momento, tu já é uma outra pessoa analisando É. aquela situação, e aí tu tem realmente a possibilidade de ver com outra cabeça, né? Eu costumo dizer que o adolescente tem uma questão que é linda, né? Que ele não consegue pensar no dia de amanhã. É, Não consegue. Então a merda que acontece é a maior merda da vida. exato. Todo adolescente que Uhum. você É o pior problema é de o maior problema do mundo. Meu Deus, fudeu. Só que aí quando você começa a ver que existe o dia seguinte, que existem soluções, aí você começa a ver que não é a maior merda do mundo. Calma, tá tudo Exato. bem, tá tudo tranquilo. Outras merdas maiores Outras virão. muito maiores, muito mais sinistras vão vir. É. Calma. E você vai saber lidar. Então, relaxa. Certamente. Pra você que é adolescente e que acompanha o 2 em 1, seja muito bem-vindo, muito Fique bem-vinda. tranquilo, sua vida vai piorar muito ainda. Não, Mas você vai não. saber lidar com isso. Brian, fique tranquila que sua vida vai sempre ter solução. É isso. Isso. A gente tá aqui pra passar esperança. É verdade, Porque a tem esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. E Guga, por favor, continue. A gente quer muito saber, tem mais algum relato que você vivenciou e acabou... Exato, alguma coisa que tá no passando, livro que tu pode introduzir pra galera ficar mais curiosa por ainda. favor. Até mesmo pra falar, olha, isso aqui é um fato venéreo, como diria nosso querido amigo Paulinho Gogó. Tem mais algum caso autobiográfico? Cara, tem muitos casos autobiográficos, mas o que eu quero do livro, assim, o que eu acho legal da história é que ela é uma história meio comum, assim, é uma história dos jovens, né? E ela, inclusive, se repete, assim, a gente estava falando dos anos 90, de se identificar mais adolescentes de hoje em dia que leram a história, eles também, é muito legal isso, assim, receber esse feedback, eles também se identificam com a história, porque é um pouco isso que você estava falando, Lucas. O adolescente tem muito isso, né? Ele tem muito isso de achar que esse é o maior problema da vida dele, aquele é o maior momento. Ele tem muito isso de viver no momento, né? Sim. E que, na verdade, é uma coisa legal, você falou bem, assim, é uma coisa maravilhosa do adolescente, é essa, que ele vive no momento. Então, as histórias são muito sobre isso. Tem uma história que eu conto lá, e que é muito curiosa, assim, porque se fosse hoje em dia, ela teria um desfecho completamente diferente, que a gente tinha um professor que ele era um bully. Tinha um professor tinha um professor de matemática. E aí esse cara, ele foi a primeira aula do ano. Esse cara chegou e falou assim, ó, a aula dele era depois do recreio, sabe? Sim. E aí ele falou assim... Difícil de prestar atenção, inclusive. Muito. Bem difícil. Muito. Exato. E ele falou assim, a minha aula começa... Eu não lembro que horas acabava o recreio, eu acho que era tipo 10h30 da manhã. Devia ser por Eu aí. acho que o meu era 10h30. Devia ser por aí, Minha aula começa 10h30. Então, e o recreio tinha 15 minutos, né? Era das 10h15 às 10h30. Exato. Então ele falou assim, quando dá 10h25, começa a vir pra sala, que 10h30 você tem que estar aqui dentro, 10h30 e 1 segundo eu fechei a porta, ninguém mais entra. E eu vou dar uma lista aqui de 100 exercícios que você tem que fazer todo dia. E tinha aula de matemática todo dia. Então, Caramba. ele criou essa ideia de que a gente tinha que sair da escola, passar a tarde fazendo exercício de matemática para entregar no outro dia. E ele falou, e quem não tiver a lista, não entra na sala.
Nossa. Nossa. E aí, e começou, tipo, o terror, né? O terror do professor de matemática. Só que, até aí, como dizem meus amigos do Bola Presa, até aí tudo bem. Porém, não só isso, como ele era um escroto, cara. Ele era um sacana, assim. Ele ficava elogiando as meninas, assediando as meninas. Meu Caralho, Não existia Deus. essa palavra na época. Mas ele ficava assediando as meninas, ficava assim, exato. você é muito bonito, você é muito bonito. Não sei o quê. Todo mundo adolescente, cara, menina de 15 anos. Meu Deus, que problemático, que doentio. E Sim. aí ele tinha uma outra coisa assim, não podia mascar chiclete na aula dele. Tá. Caralho, o cara é maluco. E aí ele vinha de surpresa e enfiava o dedo na boca de quem estivesse mascando chiclete. Não. Meu Deus. Meu Deus, gente. Que escroto. O dedo sujo de giz. Cara, olha que coisa nojenta. Que coisa. E o cara fazia isso. Caraca, que problemático. E eu era um adolescente bem revoltado, assim. Eu não aceitava essas coisas. Tá. Que bom. Aí na primeira vez. Que bom que alguém tinha noção dentro dessa sala de Que aula. bom que alguém Então, mas olha essa história, cara. Aí, no primeiro dia eu já não cheguei com 100 exercícios de matemática feito, que eu não ia fazer isso. Até porque eu não sou capaz de fazer 100 exercícios de matemática em uma tarde. Eu não tenho capacidade de concentração pra isso. Certo. E aí eu cheguei lá, não fiz os 100 exercícios, ele falou, sai da minha sala, você não pode assistir aula. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui na coordenação e falei, o cara não deixa a gente assistir aula. Porque eu não fiz o exercício. Eu não sou capaz, são 100 exercícios. A gente tem outras matérias pra estudar também. Não dá pra fazer isso todo dia. E aí começou e o pessoal da coordenação, veja bem, ele é um senhor, ele tá fazendo isso pelo bem de vocês, pra você aprender matemática, passar no vestibular. Era tudo assim, cara. Tinha uma passada pano quente de pano, ali. né? É, Uma passada Total, de pano total. Que ridículo isso, meu Deus. Aí eu fui na diretoria e pedi pra mudar de turma. Falei, me põe na outra turma que não é esse cara que dá aula. E, sabe, na reclamação com o diretor meio falou assim, isso vai resolver o problema do cara? Vou fazer, vou autorizar. E aí eu mudei de turma. Eu fui pra eu estudava, eu não lembro os nomes, assim, mas eu tava no primeiro C e fui pro primeiro D, sabe? tá. Sim. Aí eu mudei de turma e eu tava, putz, beleza, problema resolvido, né? Não vou ter que mais que lidar com esse assunto e tal. E aí, quando eu cheguei lá, quem tava dando aula no primeiro D? O mesmo professor. Meu Ué. Deus, ué. Nossa, que loucura. Aí, ele começou a aula normal, não falou nada, falou assim, agora a gente mudou aqui o calendário e tal, e eu dou aula pra essa turma também. E aí ele começou a aula, aí ele chegou em mim e falou assim, eu sei que você mudou de turma só pra se livrar de mim, eu não vou aceitar isso, porque eu sou o coordenador de matemática, e eu determino quem dá aula quem dá aula em que turma, e a turma que você for eu vou dar aula também, e você não precisa nem vir na aula, porque eu te garanto que você não vai passar de ano. Nossa, cara. Caralho, nossa. Cara, parece filme de Sessão É da isso. Tarde. Ele era senhor de quantos anos? Que a vontade de cair na porrada com ele tá enorme aqui. Só pra saber, Cara, eu ele seria parecia um preso? Eu rato. seria não, então eu seria preso. Merda. Seria. Mas a vontade de cair na porrada com esse senhorzinho, cara, meu Deus. Velho filho da puta. Velho filho da puta. Cara, eu fiquei desesperado nessa época, né? Porque eu fiquei, cara, putz, porque você fica se sentindo, se fosse hoje em dia, a gente é adulto, você vai lá e Bota o pau tem na várias mesa. maneiras de ser Sim, resolvido. Exato. Você engrossa com o cara do mesmo tanto, Sim. você processa o cara, Exatamente. você denuncia ele um monte de coisa. Quer dizer, nessa época, só as coisas que ele faz, esse cara já ia estar preso. Já ia mesmo, mas E naquela época. merecidamente. Naquela época, primeiro que não se Exato. tinha recursos, segundo que não se sabia o quanto aquilo era errado, né? Nem um pouco. Exato. Nem um pouco, nem um pouco. É, Até os anos e 2000, assim- 2010, eu não sabia, não. Professores É, abusavam e- mesmo. e eu era. Eu era só um adolescente também. Eu não tinha muita noção, assim. Pra mim, é o que você falou aí, Lucas. Era tipo um momento, sabe? Tipo, o terror. Acabou aqui. Pois Última é. fase, esse é o chefão, eu não ganhei. E aí eu fui na diretoria. Aí eu comecei a reclamar na diretoria, no coordenador, assim. E, cara, eu ia pra casa e chorava, assim. Eu não sabia o que fazer. Aí sabe o que aconteceu? O diretor da escola me convidou a me retirar da escola. Nossa. Fui convidado a me retirar. E, cara, era uma escola pública. Assim, eu tinha direito a estudar lá. Caramba. E ele falou assim, a gente não tem como resolver essa situação. E assim, tipo, o professor tinha muito mais poder do que eu nessa história. Sem dúvida. E aí, por conta disso, eu me mudei de escola, cara. E a gente não tinha grana, assim, eu não tinha... A gente era muito sem grana. E eu não tinha como pagar uma escola ou mudar de escola pública. Era uma situação muito, muito ruim.
Muito tensa Aí também, minha né, mãe- Guga? Deve ter sido muito tenso. Aí minha mãe foi uma heroína nessa história. Ela foi numa escola que eu tinha estudado há muito tempo atrás, numa escola particular, que ela conhecia a dona, com a qual ela havia brigado. Então era tipo uma ex-amiga dela. Mas ela foi lá humildemente, engoliu o orgulho, foi lá, falou com a ex-amiga, resolveu as coisas e pediu uma bolsa de estudos pra mim. E aí, por conta disso, eu mudei de escola e fui estudar nessa outra escola. Putz, mas que bom que Caramba. teve um apoio familiar, pelo menos, né? Sim, Porque sim, muitas vezes o aluno que é convidado a se retirar de uma escola tem um outro problema em casa, né? Como assim Total. tu foi expulso de uma sala de O aula? que é que você aprontou? É, Mas por isso que eu falo que a relação entre pais e filhos, ela tem que ser o mais próximo, transparente, né? exatamente, o mais próximo de uma amizade É. que há de ser de eterna, Sim, sim, porque, meu Deus, você precisa ter a confiança no seu filho e o mesmo, sim. o seu filho ter confiança em você pra Claro. se sentir seguro e falar tudo aquilo que Exato. sente, tudo aquilo que acontece com ele. Quantas vezes eu acho que tanto eu quanto você, Brian, quanto talvez você que acompanha a gente e assiste, quantas vezes você já não se sentiu talvez reprimido por si mesmo ou por si mesma a não contar o que de fato aconteceu pro seu pai e pra sua mãe, Sim. ou pro sua avó, pro seu Pro avô. responsável, Não, né? Pra às pessoa vezes aconteceu próxima. aconteceu a maior merda no rolê. O cara bateu o carro, tal. Você não se sente confortável Sim. pra contar a verdade pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pra sua tia, pra quem quer que seja o responsável com que você divide a vida, Sim. sabe? É muito louco isso. Quanto mais transparente, Sim. quanto melhor for essa relação Essa de relação. amizade, porque na amizade tem que ter Sim. honestidade. Exato. Se não tiver honestidade... Eu tomei muita bronca também por ter criado uma confusão com o professor de matemática, assim. Então, não mudo nada no que eu disse. Minha mãe foi uma heroína nessa história, foi lá, resolveu, e ela tirou do nada uma solução pro assunto, e foi lá e resolveu, mas não sem antes eu tomar muito esporro por ter arranjado confusão na escola e com professor de matemática. Mas ainda assim, a transparência é importante, né? Sim, Porque total. senão ela não lógico. tinha resolvido. Sim. E ela acreditou em você. Talvez ela deve... É que Sim, talvez ela não sentiu ela na nunca pele duvidou. o que o cara é enfiar o dedo na tua boca, tirar o chiclete, ou o cara pegar no teu pé, passar assim, exercícios. Triste. Tipo, triste. não, aí às vezes ela achou que fosse uma reclamação boba. Você tá reclamando do professor que você não gostou dele. Não é que eu não gostei. É que o professor não É um quer que... arrombado. O professor é um arrombado. exato. Ele quer que a gente não goste dele. Pois É é. isso? Que loucura. Mas, ô Guga, você Mas me é lembrou... engraçado você falar isso, Lucas, porque agora que eu me toquei, assim, eu tenho umas histórias, minha mãe já me contou umas histórias de ela arranjando encrenca com as freiras da escola que ela estudava. Nossa. Que legal. Então, na verdade, ela deve ter se identificado ali em algum Olha momento. aí, Assim, tipo, pode não, eu ser, sei qual... pode ser. Só que, assim, ela também estudou, pra você ver, ela estudou numa escola de freira e tinha muito esse lance, assim, tipo, cara, não importa que o que a freira faz não é ok. Você tem que respeitar e acabou, sabe? Exatamente. Tem muito isso, né? Estudei em escola de E freira. tinha um sei pouco... como- também. Pois é, e tinha um pouco disso também na época, né? Então tinha um pouco disso de... Não, você tem que respeitar o professor, você tem que fazer o que o professor tá mandando, o professor é autoridade na sala de aula. Tinha muita coisa desse tipo, assim, né? Mas ainda assim, ela nunca duvidou do que eu tinha falado pra ela e ajudou a resolver a situação desse jeito. O que mudou completamente, como você falou, de novo. Lucas, você mandou muito bem, cara. Eu vou usar isso agora sempre que eu for falar do livro. O adolescente vive no momento. Então mudou completamente minha vida, porque mudou o lugar aonde eu vivia, né? Mudou o colégio. Então eu mudei de turma, mudei de amigos, eu mudei de turno. Eu estudava de manhã, passei a estudar à tarde. Então, assim, é como se minha vida, como se eu tivesse mudado de planeta. Quando você é um adolescente, Criou uma nova mudar de linha colégio é igual temporal mudar ali. de planeta. Criou uma nova linha Exato. temporal onde o Guga que tá aqui hoje não estaria exatamente onde está com as coisas que Exatamente. fez se tivesse continuado fazendo 100 exercícios por dia de Imagina matemática. um professor fazendo o Talvez- aluno chorar quando chegava em casa. Meu Deus, onde isso pode levar, entendeu? Exato. Quantos É. problemas isso pode te ocasionar? É. Nossa, é horrível isso. Mas, Guga, você me lembrou de uma coisa muito importante aqui no nosso 2 em 1, que é um quadro que eu chamo que é o quadro de sucesso. Quadro de sucesso. E eu Todos vou os quadros pedir dos pra- 2 em 1 são sucesso. Muito obrigado. É porque nós somos os garçons do entretenimento. Exato. Então nós levamos entretenimento até você que nos assiste e a gente não pede nem 10%, né? Maravilhoso. A gente pede só o like e o compartilhamento. Só o like, o compartilhamento e a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Bem E, é lembrado. claro, de assinar o nosso podcast nas plataformas de áudio. Exato. Portanto, já que estamos aqui com o entretenimento, e Aham. o Guga Mafra é o entretenimento em pessoa, Claro. gostaria que a gente proporcionasse a ele
aquele quadro de sucesso. Proporcione, por favor, o Braião. Eu vou torcer muito que não seja o brinde, porque o Guga tá meio inchado ali, a mão dele tá meio pesada. Acho que ele não vai conseguir levantar a caneca pra brindar com a gente. Não é o brinde, é aquele outro quadro cara, que a gente fala que é como viagem de agradecer ao avião é Oscar. foda. É como agradecer ao Oscar. Exato, é um quadro que nós batizamos aqui, Guga, de Momento Gratiluz. Um momento onde a gente cede pro nosso convidado um espaço para agradecer, para demonstrar sua gratidão por alguém ou por um grupo de pessoas. Ou por algo, ou alguma coisa que aconteceu. Exato. Até mesmo pelo professor cuzão que Professor você Cusão. teve. Agradecer ao professor Cusão é de uma grandiosidade muito Exatamente. elevada de um ser Guga, humano. o momento é seu, o momento gratiluz. Agradeça quem ou algo ou o que você quiser. Fique Tanto à no vontade. pessoal quanto no profissional, como diria Fausto Silva. Eu vou aproveitar esse momento gratiluz para contar uma coisa para vocês sobre a indústria livreira. Não sei se esse é o nome. Então, desde já agradecendo a minha editora, a Editora Melhoramentos, que está lançando o livro e está fazendo um trabalho muito legal sobre isso. Mas eu descobri que no mundo dos livros, o que importa mesmo na venda é a pré-venda. Eu acho que isso acontece no mundo dos discos também. Sim. Aliás, isso explicou o fato de que a Taylor Swift lançou os discos dela agora, e são 6 meses de pré-venda. Eu sei porque eu comprei logo no começo e eles vão entregar só em agosto. Eu comprei em fevereiro. Entendi. Mas por que eles fazem isso? Porque o que importa nas vendas do livro é a pré-venda, é o quanto ele performou de vendas na pré-venda. Por conta disso, o Como Ser um Rockstar está disponível em pré-venda por 1 mês, para dar tempo da galera comprar e a gente tem um bom número de pré-venda. Por conta disso, a gente está dando brindes para quem compra na pré-venda, brindes exclusivos que são limitados, podem acabar a qualquer momento. Então eu quero aproveitar esse momento gratiluz para agradecer a todo mundo que comprou ou vai comprar o livro na pré-venda, que é isso que vai determinar o quanto ele vai ser bem sucedido. Então eu peço para todo mundo que está aqui assistindo 2 em 1, se você se interessou em ler o Como Ser um Rockstar, ou se você ouviu o podbook e quer ouvir tem mais uma outra parada que eu preciso falar pra vocês, que é o conteúdo exclusivo, mas eu vou terminar o momento gratiluz primeiro. Tá. Se você quer ouvir o conteúdo exclusivo, se você, de alguma maneira, pensou em comprar o Como Ser um Rockstar, compra agora na pré-venda. Maravilhoso. E você vai ajudar a gente no ranking, e aí esse é o meu momento gratiluz pra você. O que você fez, o que você ajudou. Obrigado, olha aí. Assim como eu fiz pela Taylor Swift, você pode fazer por mim. Muito bom, muito bom. Porque a Taylor Swift é uma rockstar também. É uma rockstar, claro, não nenhuma. deixa de ser. Mas, Guga, Sem fala dúvida. um pouco dos brindes que a galera vai receber ao fazer as Por favor, compras. que eu vou receber porque eu estou comprando agora. Exatamente. Na Mas pré-venda. Uma coisa que o Lucas ainda não sabe é que existem brindes diferentes em locais diferentes de compra. Sabia? Em lojas diferentes. Em lojas Então, diferentes. peraí, Lucas, antes de você fazer a sua compra. Tá. Você tem que ir em comoserumrockstar.com. Lá tem todos os links dos lugares que estão em pré-venda. Aí cada loja tem um brinde diferente. Exato. E a gente queria fazer brindes, eu e a Editora Melhoramentos, a gente teve a ideia de fazer um brinde que faz você... Como você tá chegando primeiro, a gente queria dar aquela sensação do fã que chegou pra dormir na fila, sabe, do show. Exato. Então a gente deu brindes que tem essa característica, assim. Então a gente tem uma palheta. Ah, legal. Quando você compra Submarino, se eu não me engano, você ganha uma palheta, e a palheta de verdade é feita por uma marca de palheta, não é um pedaço de plástico cortado em forma de palheta. Se você é um guitarrista e comprar, você vai ter uma paleta que pode ser utilizada, mas que obviamente você não vai querer usar porque vai gastar a paleta, né? É verdade. Então guarda. Exato, guarda que é igual você pegar a paleta do guitarrista que jogou, sabe? Você pegou Exato. assim, então tu tem guarda essa... ela com carinho, mas tu não vai tocar na tua guitarra com ela. Boa. Exato. Ou você pode colocar num colar. É verdade. Muito bom. Isso é muito bom. Boa ideia. Boa ideia. Aí a gente tem também, falando em colar, a gente tem também o Backstage Pass, que é uma credencial. Que legal. Que vem com aquela fitinha personalizada. E aí você pode usar o seu crachá do trabalho, você pode usar essa fitinha depois, que é um lance muito legal. Espetacular. E tem também Bottoms, que é anos 90, né? Exato, Bottoms é um lance claro. muito dos anos 90. Super. Então, teve quem uma- compra na Amazon ganha Bottoms. Que legal. 2 Bottoms exclusivos. Que demais. E me Show de lembrou bola. Mochilas da Cantão. Lembra? O que é isso? Não sei. Exato. o Brian não sabe. Eu sou a única pessoa que não sabe. Cantão é uma marca que existe até O Brian hoje. é um rapaz do interior do Rio Grande do Sul, né? É. Talvez lá tenha Exato. uma marca diferente.
Pode mas ser. pelo menos no Sudeste, a princípio, existe uma marca chamada Cantão, existe até hoje, Tá. e ela produzia mochilas de jeans, que tinha até uma camucinha assim no primeiro bolso dela, Entendi. marrom, uma parte de baixo, e todo mundo queria uma mochila da Cantão, assim, todo mundo legal. tinha uma mochila da Cantão, era moda, assim. Entendi. E aí você fazia É. tudo, desenhava, rabiscava, botava bottoms. Que legal, que legal. Tinha umas outras marcas também, né? Eu vi Tinha. até que uma delas relançou a mochila igualzinha dessa época. Eu tava até tentando comprar aqui esses dias. Agora que eu tô no Brasil, né, que eu vim aqui gravar o 2 em 1, Sim, eu aproveita pra vou voltar com a procurar. mochila. Vou comprar essa mochila de Muito novo e bom. colocar meus bottoms lá. Muito bom, muito bom. Bottoms Muito esse legal. que você pode ganhar comprando o livro Como Ser um Rockstar na pré-venda pelo site da Amazon. Então entre no site Também. da... Os bottoms. Os bottoms, somente Entra isso. como Os ser no bottoms. rockstar.com e escolhe seu brinde lá, ou compra 3 livros e você vai ganhar todos os E vai ter brindes. todos os brindes. Olha aí, que é uma maravilhoso. forma de hackear e ter todos os brindes, É. porque certamente Sim, os claro. brindes vão esgotar e os livros vão continuar existindo. E os livros, vão ter 2 peças sobressalentes. Você pode dar para alguém no amigo secreto. Lógico. Você pode dar a alguém de presente. Ou você pode aproveitar que o Guga Mafra está no Brasil. E Pedir- trazer pra ele autografar. Exatamente. Pode pegar. Legal, hein? Será Boa. Eu acho que agora ele não conseguiria, as mãos estão um pouquinho inchadas do avião. Mas ele vai desinchar daqui a Vai pouco. desinchar daqui a pouquinho, ele já vai poder autografar. Exato. Muito legal, Guga, muito legal mesmo. Bom e eu demais. queria só entender um pouco esse amor pelo rock, porque Claro. eu acho que, infelizmente, esse amor pelo rock, ele vem morrendo. A gente tá na era do pop, a gente tá na era do K-pop, a gente tá na era, talvez, do samba, do Do pagode, sertanejo. do sertanejo universitário, da época do funk, né? Também, Mas eu não também. vejo, talvez, bandas de rock nascendo. Novas Não bandas vai. surgindo. Até né? porque, é até engraçado, vai acabar sendo datado. Tudo bem. Mas viralizou recentemente nas plataformas digitais, acho que no TikTok, também no Instagram, é uma música que estão fazendo vários reels, ela participa de uma trade agora. É. Que eu não sei o nome da música, mas Eu Lhe Imploro Pra Você Vir Comigo. Ratatata, é do caralho essa Eu não música. faço ideia porque todas as minhas redes sociais eu vejo sem som. Então eu já devo ter visto muita gente dançando essa música, mas eu não escutei. Ratatata, você consegue, sabe qual é a Mari? Ninguém tem essa Bom, referência aqui. mas só eu o Lucas. achei isso muito legal, porque essa é uma música rock gostosíssima. Sim. Não sei se o Guga chegou a reconhecer, mas Não conheço. Ai, cara, você sabe qual é, Johnny? Sabe qual é? O Johnny tá reconhecendo? Ninguém tem essa referência. Mas você sabe qual é, né? Ratat, because I'm here begging for you. Ratatata. Tem uma viradinha de batera linda, deliciosa. Ratatata. Mas por que tu trouxe essa música? Não, porque eu vou falar, é a única coisa de rock que deu uma tu viu viralizada Nos últimos tempos. nos entendi. últimos tempos. O Johnny e o Will estão falando que a única coisa que lembraram com o Ratatata foi o Tropa de Elite. Tropa de Elite. Mas eu só queria dizer porque o rock está morrendo, infelizmente. Eu tenho essa impressão. O Eu rock- tenho também uma outra impressão que o Guga vai poder falar melhor, mas que o rock ele sempre foi meio remar contra a maré, assim, porque sempre teve outras coisas que eram mais populares do que o rock. Mesmo nos Será? lugares onde rock Peraí, acontecia. mas com esse DC, Led Zeppelin, eles eram rock legal, cara. Ah, não, eu tô pensando em rock brasileiro. Tipo, Ah, não, eu o queria rock dizer o rock no gaúcho geral. sempre lutou contra as músicas tradicionalistas gaúchas. O rock de Brasília e do, sei lá, São Paulo, provavelmente existiam coisas mais populares, Eu sabe? acredito isso ser Tipo um a lambada. equívoco. Eu acredito isso ser um equívoco. Que o rock, a ideia de qualquer roqueiro é justamente se unir e curtir um bom som. É, E claro. o som do Sul é tão bom quanto o som de Brasília. É, lógico. Tão bom quanto o som, talvez, não sei de tantas bandas de rock cariocas, assim, eu não conheço tantas assim, Pode ser. mas que surgiram como, sei lá, Biquíni Cavadão, se eu não me engano, eles são de São Paulo. Mas era uma bandinha de rock legal, banda rock pop. Rock sempre tem várias brechas pra você, acho que encontrar a sua melhor, a sua preferida. Sem dúvida nenhuma. E uma das preferidas pra mim é Rock Brasília, cara. É um rock incrível, Claro. bebeu diversas fontes e Capital inspirou. Inicial. Capital Inicial, Legião Urbana. Se eu não me engano, Plebe Hood também é de Brasília. Guga, confere pra mim. Plebe Hood é do Plebe caralho. Hood de Brasília. Pô, Plebe Hood dos anos 80 do caralho. Os Demais, caras demais. arregaçavam. Plebe Hood, Capital Inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, que foram ao Rio e fizeram mais sucesso ainda, mas nasceram em Brasília. Sim. Mas eu vejo que pouca gente hoje senta pra ouvir um bom rock, que não dá pra sentar, você tem que curtir. Titãs, se eu não me engano, são Sudeste, São Paulo ou Rio, ou um dos dois. Titãs de São Paulo. São de São Paulo, obrigado. E eu acho que o último show de rock que eu pude ir foi no show dos Titãs e Olha foi aí. emocionante. Mas eu vi quase ninguém da minha idade. Eu fiquei muito triste por isso. Então, velho. Eu sou praticamente um velho Guga.
Da onde veio teu amor pelo rock? Sim, Quem e te se tu inspirou? concorda que o rock tá mais morrendo. fraco hoje? Cara, meu amor pelo rock veio de um show de rock que eu vi nessa mesma escola que eu fui estudar depois, quando eu era criança, quando eu tinha uns 7 anos. E era uma escola que tinha turmas de todas as idades, né? Tinha o período da pré-escola, mas ia até o segundo grau. Como é que chama o segundo grau hoje? Ensino médio. Ensino médio. E até o ensino médio. Então tinha ali crianças de todas as idades. E era meio separado. Tinha um prédio onde ficavam as crianças do primário, que era onde eu tava, e um outro prédio onde ficavam os adolescentes e tal. E aí tava tendo uma semana cultural na escola e tinha uma banda da escola tocando. Isso no final dos anos 80. E aí esses caras... Eu conto isso no livro também. Legal. E eu saí pra ir no banheiro, saí da sala de aula pra ir no banheiro, e eu ouvi um barulho que parecia panela batendo, assim, parecia um acidente de carro, sabe? Parecia uma motosserra cortando um carro ao meio, uma coisa assim. E eu fiquei ouvindo esse barulho e eu fui atrás. Eu fui, assim, igual uma mariposa vai na luz, sabe? Eu só fui, assim. Demais. E aí eu cheguei lá, cara, e era uma banda da escola, e era um cara de jaqueta de couro tava cantando Polícia dos Titãs, tava falando dos Titãs, tava cantando Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem que é você, respeitar. Dizem pra você, Essa aí. receber. Então, eles estavam tocando isso, cara. E tem a versão do Sepultura, já ouviu Sepultura tocando Polícia? É bom demais. Muito bom, Caramba. seu muito bom. Aí, eles estavam tocando isso, só que, cara, quando é uma banda tocando num show pequeno, no palco, que a bateria não tá microfonada, coisa assim, é um som muito diferente, cara. E é muito legal, é muito mais legal. Sim. E aí eu tava lá ouvindo aquela gritaria e eu fiquei lá, tipo, olhando aquilo, eu falei, cara, que coisa foda que é isso aqui. Que maneiro. Porque tinha um negócio do rock, assim, de uma guitarra, sabe? Guitarra parece uma arma espacial, assim. Caralho, parece é isso mesmo. instrumento é isso mágico. mesmo. Exatamente. Mandou muito, não é? Guga. É isso mesmo. Tinha muito isso, assim, sabe, parecia um negócio que você via num filme, assim, parecia um lance de super-herói, sei lá. E eu fiquei muito... A partir daí, cara, quando eu era criança, eu tinha uma raquete de tênis que eu fazia de conta que era uma guitarra, eu brincava, eu tava fazendo show em cima da cama, sabe? Eu sempre fiz isso, assim, a vida inteira. Então, pra mim, a ideia de tocar música, curtir música, ouvir música era algo muito importante. E nos anos 80, 90, o rock era o som... Assim, o rock era pop, né? A música que tocava nas rádios e tal era muito rock and roll na época. Então, eu acho que vem daí também, assim, vem disso, isso fazia parte, ainda mais o rock brasileiro, ele era muito sobre letra, né? Sim, é verdade. Sobre o significado das letras. Sim. E a gente tinha e tem letristas muito fodas no rock brasileiro. Sim, Tinha o Renato Russo, obviamente, o Herbert Viana, o Teddy do Nenhum de Nós, claro. o Humberto Gessinger dos Engenheiros. Nossa, Humberto é maravilhoso. Todos os caras do Titãs. Cara, o Titãs, o disco dos Titãs, Cabeça de Dinossauro, cara, é uma obra de arte em termos de letra. Melhor álbum, assim, até hoje, eu acho. Melhor álbum, Cabeça de Dinossauro. Cabeça Dinossauro. Espírito, Não é, cara? espírito de porco. É bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. E era muito... Então isso falava muito com sabe, você se relacionava muito com isso, falava muito com a sua identidade ali, com as coisas que você tá vivendo. E fala até hoje, né? Mesmo essas músicas. Tem até uma galera que fala que a lista de músicas do Cabeça Dinossauro parece falando sobre o momento atual do Brasil, assim, o nome das músicas. É verdade. Muito louco, até hoje, né? Exato. Então eu acho que tinha muito disso. Mas eu discordo um pouco do que você falou aí, Lucas, de que tipo, o rock tá morrendo, assim. Ele muda, né? E muito do rock, a gente fala... Primeiro que cada um tem a sua própria definição do que é rock, né? É verdade. Então a gente sempre pensa no rock clássico, no Led Zeppelin, que você falou aí, ou no rock brasileiro, que a gente falou aqui também. Mas assim, internacionalmente, o James Taylor, que é um cantor folk, é considerado rock. É verdade. Simon & Garfunkel é considerado rock. Maravilhoso. Inclusive, o Paul Simon é maravilhoso. Sim. Eu Exato. perdi uma... Ó, Guga, presta atenção, isso é muito legal. Ele faz show direto no... não vou lembrar o nome da arena, em Orlando. Faz show direto. Em Miami também. Faz show direto. Uhum. Inclusive,
Até cometi um equívoco. O último show de rock foi The Killers em Miami. Tá. No Flamengo, lá, na área do Flamengo. Você foi? Fui. Uau, que legal. Você foi nesse show, putz, eu puta, queria ter ido. Foi muito lindo, cara. Foi antes da pandemia. Foi 2019, acho que finalzinho de 2019. Eu sei, eu lembro. Foi eu queria ter ido. muito bom, cara. Foi lindo demais o show. É um show à parte, assim. The Killers é bom pra caralho, inclusive. Sim. Mas o Paul Simon, muito bom. do Simon esqueci o sobrenome dela. Mas o Paul Simon, ele faz show direto na Flórida. Direto, ele faz show Que até legal. hoje. Muito bom. Então, e tudo isso é considerado rock também. Então, assim, o último disco da Taylor Swift que a gente tava falando aqui é bem roqueiro, cara. É um disco indie rock, assim, mas é um rock que vai ter bateria sampleada, eletrônica, é um rock que vai ter muito sintetizador, muito teclado. Porque rock mais ele moderno. muda com o tempo. É. Vai ter muito som de violão também, isso é uma coisa que tem estado muito na música agora, né? Um som bem simples, assim, de violão, bem cru, que tá ligado também aquilo que o jovem se relaciona hoje, Sim. e tá ligado também ao tipo de produção que é feita. É muito comum você produzir o disco no seu quarto. Então, assim, a Billie Eilish é super roqueiro o disco dela. Embora tenha muito de rap, tenha muito de música eletrônica, é um disco muito roqueiro, mas é muito ligado a ela e o irmão dela produzindo junto em casa. Então ele tem muito esse som que é um pouco mais vazio, assim. Ele não tem tanta produção, assim, como costumava ter em Não estúdio. tem tanta influência, Então, assim, né? Não influência externa. Então assim, o rock existe ainda, ele só vai mudando de acordo, porque o rock, no fim, ele tá muito ligado à juventude, a quem tá começando a fazer música agora. É verdade. E uma coisa que eu gosto de dizer, assim, pras pessoas, geralmente eu digo quando as pessoas começam a falar mal daquela onda do rock que teve nos anos 2000, que tinha o Restart. É mesmo, sabe? os Foi coloridos. 2010, né? Foi. Essa onda que surgiu em 2010. Aí as pessoas falavam mal do cabelo deles, e falavam mal das letras, e que as meninas ficavam... Falei, cara, mas o rock ele nasceu pra isso, pra incomodar velho. Então, se você tá incomodado, é porque o rock acabou pra você, porque você é um velho. Exatamente. Sensacional Perfeito, isso. perfeito. Porque, de fato, para adolescentes, os adolescentes amavam. Exato, Era já tô incrível. vendo o corte Então, com a isso capa aí. assim, o rock nasceu pra incomodar velho. Isso é maravilhoso, muito bom. Arregaçou, Guga, arregaçou. É isso mesmo, cara. Nossa, demais. É rock adolescente mesmo, uma coisa É adolescente. coisa de jovem. Velho Então, gosta de pagar a boleto. minha dica pra você é assim, quando você começar a se incomodar, fala, cara, o rock nasceu pra incomodar velho. E eu não tô falando não tô falando de idade ou de forma física, eu tô falando de professor de matemática. Da sua cabeça, cara. Sim, De você de virar ser cringe. uma pessoa de você virar uma pessoa dura, envelhecida, assim, com a cabeça fechada, que nada mais, sabe, como se fosse um solo aonde nada mais se planta, entendeu? Não sim, seja essa pessoa, sim. cara. Então, Sim, no momento boa. que você sentir isso, fala assim, não, é porque eu não tô entendendo. É porque eu tô com a cabeça lá atrás, no passado. Deixa eu tentar entender isso aqui. Deixa eu tentar ver isso aqui pela ótica Sensacional. de quem tá começando agora, de quem tá fazendo música agora, de quem tá preocupado com o momento agora. Nossa, isso foi E fundamental pra mim. Maravilhoso. Fundamental. Pô, isso. Você pode até não continuar não gostando, mas pelo menos você vai entender e pelo menos você vai lidar de uma maneira melhor com aquilo. Com certeza. Muito bom, cara. Eu mesmo reconheço. Em 2010 eu já era mais aficionado nas bandas que vieram antes. Sim. Mas mesmo assim, com Restart, Banda Cine, Banda NX0, o do Fresno. Fresno. Então todas essas eu sempre reconheci que tinham e possuem até hoje músicas muito boas. Sim. músicas Acho muito que, boas. inclusive, a gente vai receber o Pelanzo aqui em breve. Exatamente. Então tem músicas É muito mesmo? boas. Uau, que maneiro. Ele Tá na agenda já, eu vi ele na agenda. participou da nossa vida, caramba. Participou, claro. Então tá, e participou, assim, acho que de uma maneira emocional. E também, já tenho um corte, mas eu vou guardar com ele. Que ele participou também de uma outra maneira comigo no Prêmio Multishow. Olha aí. Foi o Pelu que participou, não foi o Pelanza. Mas Tá. é uma história bem engraçada, Que legal. bacana. Vou contar quando ele vier aqui, que vai ser logo pra assistir. Bom, mas Brian, infelizmente, nosso episódio chega ao fim. Tudo que é bom tem que terminar uma hora. É verdade, infelizmente. Eu tô até sem acreditar Sim. que o Guga veio de Miami até aqui somente pra nos Pra dar a ficar uma entrevista. horinha com a gente. Caralho, é incrível, foi né, cara? incrível, Guga. Uma generosidade Eu muito vou até grande. voltar agora. Pegar um Você- avião e voltar agora pra casa. Mas voltar vamos direto. passar antes na padaria pra gente comer alguma coisa. hein, Exato. Vamos lá, Exato. por E favor. tirar uma foto. Guga, Combinado. do fundo do meu coração e do coração do Brian, a gente agradece imensamente pela oportunidade de você vir aqui, talvez um dos primeiros videocasts que você participa, O primeiro. o primeiro. Uhum. Então, muito obrigado de coração Primeiro. para vir e nos dar essa exclusiva falando sobre o seu novo livro, Como Ser um Rockstar,
que você pode adquirir na pré-venda entrando no site www.comoserumrockstar.com. Tem o BR? .com. Não tem BR. Não tem BR. Só .com. Então é só isso, www.comoserumrockstar.com. Você pode escolher em qual loja você vai querer comprar na pré-venda com o brinde que mais lhe agradar. Eu, se fosse você, compraria os 3, porque são todos. 3 brindes muito legais, tá Exato. bom? Então faça isso, tem a paleta, tem também os bottoms e tem também o... Perdão, paleta, bottoms e eu esqueci o outro. Eu sei o que é, mas não lembro o nome, que é a correntinha. É o Backstage Pass, a credencial. Backstage Pass, Muito exato. obrigado, a Muito credencial. Eu Maravilhoso. compraria os 3. E tem uma coisa que a gente não comentou, mas existe também o livro em mídia digital, né? A pessoa pode Sim, adquirir exatamente. para ler no Kindle, para ler o e-book, e aí não vai receber brinde nenhum, mas pode ler em qualquer lugar. Mas já que a gente tá falando de rock, de nostalgia, É. compra a mídia impressa. Compra impresso. Vai valer É. a pena, de É. verdade. Compra a Mesmo, mídia mesmo que impressa. seja um jovem desse que fala que o livro que é ruim de carregar e Sim. tudo mais, e que não tem aquele amor pelo cheiro do livro, compra para ter guardado e ler no Kindle depois. Exatamente, pode comprar. Sim. Não vai fazer mal nenhum, você vai estar ajudando a instituição Guga Mafra. Então, por favor, compre os Colocar a dois. gente na lista dos mais vendidos, que é o mais próximo importante, etapa aqui. Exato. Mas, ô Guga, E você sempre... E outra coisa, se você comprar mais de um, você pode doar os outros livros para a escola pública que é perto de você. Exatamente. E você vai ajudar Muito outros bom. adolescentes como eu, que estudavam lá, com Caraca, professores de aí, ó. matemática babacas. Aí, ó. Exato, exato. É uma Porra. maneira de fazer com que os adolescentes que estão nas escolas públicas agora se interessem pelo rock para daqui a Porra. 20, 30 anos estarem escrevendo suas próprias Caraca, histórias. crie um fã de rock. Compre o livro Como Ser um Rockstar. Essa é uma boa E hashtag, hein? caralho. Hashtag cria um fã de rock. Crie um fã de Cria, rock. cria um roqueirinho. Caralho, cria um roqueirinho. Roqueirinho, um guri roqueiro daí. Por favor, faça isso, pelo amor de Deus. Guga, sério, você salvou. É isso aí. Salvou o Compra rock. os 3, ganha os 3 brindes, pega 2 livros e doa, cara. Faz essa doação para bibliotecas de escolas públicas. Faça Espetacular, isso. vou fazer isso. Não, na boa. Isso é meta de vida agora. Vamos. Meta de vida. Faça isso. Sério, boa, Guga. Espetacular. Bom, como sempre, Guga Mafra trazendo a solução para Exato. problemas que a gente nem sequer sabia que existiam. Então, Exatamente. antes do problema existir, o Guga já traz a solução. Empreendedor da vida. E eu Empreendedor da queria que o Guga desse o recado final dele aí pra galera encontrar ele nas Por redes favor. sociais e tudo mais, além do livro que ele quiser falar. Cara, na verdade, o Lucas falou muito melhor do que eu. De agora em diante, o Lucas é o embaixador oficial do Como Ser um Rockstar. Próxima entrevista sobre o livro, o Lucas que vai falar. Eu vou levar o Lucas pra ele falar as coisas. Mas é isso aí, como serrockstar.com é o site. Tem um lance do conteúdo exclusivo que eu acabei não falando. É Pra mesmo. quem ouviu o Podbook, que já foi lançado há um tempão, fez sucesso, já teve muita gente que ouviu, e comprar o livro, vai ter um conteúdo exclusivo que é o epílogo, contando o que aconteceu depois com os personagens. Uou! Porque a história acaba. Isso é muito legal, cara. Que demais. E as pessoas me perguntam, né, nas mídias sociais, assim, o que aconteceu com o personagem X ou Y, e a gente conta algumas dessas histórias nesse epílogo. Sou eu contando pro Eric também, como é o formato do Podbook, exclusivo para quem comprar o livro. Quando você compra o livro, vem um código que te dá acesso a esse conteúdo. Sensacional. Muito obrigado. Muito legal. Muito Mais uma obrigado. razão, então, pra você comprar Eu o livro. amei, já amei. Eu tô agradecendo porque é isso. Eu já quero ter toda a história completa. Eu já quero ver série. Ser um Quero ver rockstar. série em alguma plataforma digital Na comprando. Netflix, alô Netflix. Alô Netflix, alô Amazon Prime Video, alô HBO Max, alô Alô todo Telecine, alô Globoplay. Entre em contato com o Exato. Guga Mafra e façam, por favor, a série do livro Como Ser um Rockstar. Agora na pré-venda www.comoserumrockstar.com. Perfeito. Muito obrigado, Guga. Fique com Deus e é aquela velha história, né? Um beijo Um queijo. e até o próximo episódio. Vamos terminar brindando com o Guga aqui. Boa, boa, Guga. Aê.